Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo o vigia. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 97, versículo 10. Diz assim: Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guardará as almas dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. Hoje é 13 de janeiro de 2023, sexta-feira 13. Nós, os cristãos, não temos essa coisa de ficar preocupado, porque hoje é sexta-feira 13, né? Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te agradeço pelo livramento que o Senhor me deu agora há pouco, Senhor. Continua conosco. Deus, te apresenta a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia dizendo o vigia. E o que é vigia? Segundo o dicionário da nossa língua portuguesa, o vigia é aquele profissional que zela, aquele que cuida da segurança de uma pessoa ou de um patrimônio, né? O vigia homem, esse aqui que eu estou falando sobre o dicionário, é um vigia limitado, né? Ele cansa, ele dorme em serviço, ele pode ser até corrompido, não é? É um ser humano, é vulnerável, né? Suas armas também são obsoletas, diferente do vigia que eu estou me referindo hoje, tá certo? Para se ter um vigia, é necessário contratá-lo, né? Fazer um contrato de serviço. Será que Deus faz parte do contrato de nossas vidas? Nossas escolhas? Pense nisto. O salmista diz assim, vós que amais ao Senhor, esse é o tema, esse é o texto bíblico que eu li aqui no Salmos 97, versículo 10. Repito, vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Olha, tem que odiar o mal. Aí o que é que ele faz? Ele guarda as almas dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. Nós estamos vivendo uma época tão difícil, tão perigosa, né? Viver já é perigoso, só o fato de estarmos vivos já é algo assustador, né? Só o fato de estarmos vivos. Mas aqui ele diz que, o salmista diz que o Senhor livra os seus santos das mãos dos ímpios, né? Eu lhe pergunto, do que você tem medo? Há uma expressão no Salmos capítulo 34, versículo 4, que diz assim, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Em outras palavras, livrou-me de todos os meus medos. Hoje a gente tem medo de dormir, tem medo de acordar, tem medo de sair, tem medo de ficar em casa, tem medo de viajar, né? Tudo pode acontecer de ruim. Então, qual é ou quais são os teus medos? O Senhor livra de todos os teus temores. Eu quero concluir falando aqui sobre um episódio que aconteceu com um servo de Deus, jovem ainda, né? Deus é aquele que nos livra tanto na tentação como na acusação, né? Acusação falsa, aquela acusação que é chamada de calúnia. Gênesis é o livro, capítulo 39, vou ler do versículo 16 ao 20, você vai entender a história. Diz assim, e ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu, aqui é José, tá? Esse servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que ele falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu.
E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encerrados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Olha, eu disse que Deus nos livra na tentação e também na acusação. Aqui esse jovem chamado José, filho de Jacó, sofreu essas duas coisas. Ele foi tentado, Deus o livrou, ele resistiu. Imagina aquele jovem, né, com todos os seus hormônios aflorando, virgem, bonito, e uma mulher, né, à sua disposição. Não tinha ninguém. Se você ler os versículos anteriores ao que eu li aqui, você vai entender que essa mulher armou a arapuca. Não tinha ninguém em casa. Chamou José. Né? Então, José, como era servo temente a Deus, Deus livrou José, ou seja, foi um vigia para José, já que o título hoje que eu dei foi o vigia, e o vigia aqui é Deus. Deus estava como vigia na hora da tentação, livrou José ali, e também estava com José na hora da acusação, porque mais na frente, Deus também livrou José da prisão e o abençoou. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: aquele que nos guarda, ele não dorme. Esse vigia aqui, chamado Deus Todo-Poderoso, é chamado Senhor dos Exércitos, ou seja, ele é que está acima de todos os exércitos, tanto terrenos como os exércitos celestiais. Então, é só nós entregarmos nossas vidas para Ele, para Deus, e deixar Ele cuidar da gente, vigiar sempre por nós. E com certeza nós estaremos sempre livres dos nossos inimigos. Eu já disse, nós estamos vivendo uma época muito difícil, é complicado viver, é violento o mundo, né? Então, a gente deve se apegar, como falei, fazer esse contrato, né, com esse vigia. Contrate ele fala questão de cuidar de você. E ao invés de você pagar ele, né, que se a gente contratar um vigia, a gente tem que pagar. Estou falando no sentido humano. Além de ele vigiar, né, cuidar de nós, fazendo nossa segurança, ele também recompensa. É ele quem paga o nosso salário também. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.